Olá, bem-vindos. Meu nome é Bárbara Schlaucher, sou jornalista e doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, no Brasil. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, principalmente os organizadores da sexta edição do Congresso Comunicação e Pensamento, e também os participantes e organizadores do simpósio Inovação Jornalística em Tempos de Incerteza. Bom, hoje eu venho apresentar o artigo Novas Janelas ou Metáforas, Registro Audiovisual e Paradigmas do Telejornalismo, escrito por mim, em coautoria com Ilusca Coutinho, professora associada da Universidade Federal de Juiz de Fora e também minha orientadora no doutorado. O nosso objetivo neste artigo é dar início a uma revisão crítica de conceitos, paradigmas e modelos de construção da narrativa jornalística em TV audiovisual. Além da revisão de literatura e da pesquisa documental nos conteúdos audiovisuais jornalísticos em circulação nas redes, a gente também se propõe a refletir sobre as narrativas jornalísticas audiovisuais por meio da análise da materialidade audiovisual. É uma metodologia proposta por Ilusca Coutinho como um método possível para a investigação do telejornalismo e gêneros afins no contexto de convergência. Bom, nesse trabalho em especial, a gente vai partir de um cenário em que vivenciamos uma revolução cultural. O advento e a consolidação da web, de mídias digitais e de aparatos tecnológicos que possibilitam não só o acesso à informação, mas também a atuação do público enquanto potencial produtor e emissor de conteúdo mudam a forma com que a gente se relaciona com a informação. Na mesma medida em que as práticas produtivas e as construções narrativas também se transformam. A Lúcia Santaella traz o conceito da ecologia pluralista da comunicação. A autora chama a atenção para essa multiplicação dos modos de acessibilidade às mídias tradicionais proporcionados pela digitalização, mas também destaca as novas mídias que surgem em função do potencial do computador. É um cenário que aumenta, segundo a autora, a diversidade de mídias, suas misturas e possibilidades de seus usos também. Esse cenário ele representaria uma transformação cultural. Henry Jenkins trabalha o conceito da convergência midiática, um cenário em que vários sistemas midiáticos coexistem, sendo que o conteúdo flui por entre eles, motivando uma postura mais ativa por parte do consumidor e promovendo novas formas de sociabilidade entre os indivíduos. E a gente ressalta, assim como o autor, que é importante não limitar a convergência dos meios de comunicação às esferas de produção e distribuição de conteúdo, porque a convergência também acontece quando as pessoas assumem o controle das mídias. Nesse sentido, o relato autorizado, que antes era um monopólio dos veículos de comunicação, passa a ser potencialmente questionado e disputado nas redes. Com isso surgem novas vozes, desde aquelas que buscam a pluralidade e a democratização do acesso à informação, até indivíduos e grupos que se apropriam das formas de narrar características do jornalismo para propagar informações falsas ou descontextualizadas, servindo às suas próprias visões de mundo. É um momento em que as vozes e os modos de narrar o cotidiano se multiplicam. Esse é o cenário. E hoje a gente volta o nosso olhar, em particular, para as narrativas jornalísticas audiovisuais, tendo em vista os lugares ocupados pela TV e pela internet no Brasil. Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016, 89% dos brasileiros declaram buscar informação na televisão, enquanto a rede mundial de computadores se consolida como segunda opção, com 49% da preferência. Ainda que a gente esteja ciente, é claro, das desigualdades de acesso à tecnologia no país, é uma posição de destaque. Sendo assim, as experiências de consumo e produção audiovisual ganham novos contornos e potencialidades na era da internet. Esse cenário
reforça a necessidade de uma metodologia que abarque a experiência audiovisual em sua inteireza dentro desse contexto da convergência midiática. Bom, a primeira etapa consiste na identificação do objeto. Quais são as promessas enunciadas? Quais são os modos com que ele se apresenta? Como ele se dá a ver? Qual é o tom com que ele se autorreferencia nos espaços em que está inserido, em que circula? E é nesse momento também que a gente faz um diagnóstico dos elementos paratextuais, como vinhetas, chamadas, anúncios e também dos conteúdos em vídeo ou texto em redes sociais vinculados a ele, incluindo aí comentários, por exemplo, né? Em um segundo momento, ainda nessa fase preliminar e de preparação, são estabelecidos os eixos de observação à luz, né, do problema de pesquisa e do referencial teórico mobilizado. É nesse momento que se estabelece a ficha de análise. Na sequência, o instrumento deve ser testado e essa etapa é seguida pela pesquisa documental e definição e coleta da amostra a ser analisada. E, por fim, a gente parte para a construção de parâmetros de interpretação dos dados levantados. Mais adiante, eu vou apresentar as nossas observações preliminares à luz da análise da materialidade audiovisual acerca dos conteúdos jornalísticos audiovisuais divulgados sobre o estupro de uma menina de 10 anos de idade por seu tio no estado do Espírito Santo, no Brasil. Antes, porém, nós vamos discutir o jornalismo audiovisual no contexto da convergência, já que com as novas possibilidades tecnológicas e a multiplicação de vozes e narrativas, o jornalismo audiovisual encontra novas janelas. As autoras Temer e Pimentel destacam que um dos primeiros passos para se aproximar dos telespectadores e dos usuários, né, teria sido alongar a programação televisiva. E aí a gente destaca os conteúdos jornalísticos, né, por meio da sua disponibilização online, além da abertura de um canal de comunicação com o consumidor. Nessa mesma perspectiva, Silva e Rocha apontam a necessidade de produzir conteúdos para a TV e para a web que sejam complementares entre si em função da presença dos telejornais na internet. Esse cenário trouxe ainda maior autonomia para o público, que agora pode acessar o conteúdo de forma integral ou parcial, no horário que deseja, montando seu próprio cardápio informativo. A gente ressalta ainda, com base em Silva e Rocha, as tentativas de apropriação da linguagem da internet no telejornalismo. E, por sua vez, também repórteres e apresentadores, produtores e editores que cedem o espaço do estúdio para o feed de mídias sociais, ao participarem de trends ou tendências, como as coreografias do TikTok, entre outros memes e desafios que viralizam nas redes. Ainda no que diz respeito à tecnologia, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer chama a atenção para a interatividade. Segundo ela, uma interatividade restrita ou simulada. Em diálogo com essa perspectiva, a gente pode citar os estudos de Becker e Mata sobre a produção amadora contemporânea no Brasil. Os autores evidenciam que a maior participação das audiências na produção de conteúdos jornalísticos audiovisuais não é sinônimo ou garantia de aumento na pluralidade de práticas do jornalismo e de inventividade estética. Sendo assim, a gente concorda que o padrão de qualidade deixa de ser o objetivo principal na era digital. Então, o uso das imagens amadoras, a adoção de uma postura mais descontraída e humanizada por parte dos jornalistas, a potencialização de uma dramaturgia do telejornalismo, o incremento da velocidade e do tempo real, e também o aumento e incremento dos espaços de interação entre emissor e telespectador usuário. Isso tudo aponta para uma possível nova realidade de produção e consumo de informação jornalística audiovisual e que precisa ser investigado a partir de um método que dialogue com as potencialidades e convergências do cenário atual. Para concluir, nós vamos olhar para os conteúdos jornalísticos audiovisuais produzidos pelo Grupo Globo, por meio do portal de notícias G1 e pelo canal My News,
no YouTube sobre uma menina de 10 anos, como eu disse anteriormente, que foi violentada pelo tio e precisou realizar um aborto. No âmbito desse artigo, a gente vai se ater a observações preliminares focadas na primeira etapa da análise da materialidade audiovisual, a de identificação do objeto empírico à luz das discussões apresentadas anteriormente. A todo momento, na parte inferior da tela também, tem uma barra que nos convida a receber as notícias mais importantes em tempo real, se você ativar as notificações do portal. Então, a gente percebe esse apelo à velocidade e à rapidez com que o grupo noticiaria os eventos do cotidiano. E a gente consegue também evidenciar a fase ubíqua da televisão, que pode estar em diferentes telas a todo momento e em todos os lugares. A partir da ferramenta Buscar, a gente encontrou os conteúdos que compõem o nosso recorte, né? E a gente observou que clicando sobre a miniatura do vídeo da matéria intitulada Menina de 10 anos engravida após ser estuprada no Espírito Santo, que foi exibida pelo Jornal Nacional da Rede Globo e publicada no portal no dia 15 de agosto de 2020, quando a gente clica sobre a miniatura, ela nos direciona para um player, que fica na plataforma de streaming Globoplay, do mesmo grupo. Já o clique sobre o título da matéria leva o usuário para a página do Jornal Nacional no G1, onde o relato do acontecimento está disponível em texto e em vídeo. Então, o conteúdo ali flui por diferentes plataformas e meio. Ele está na TV, no Jornal Nacional, mas ele também está no portal e na plataforma de streaming da Globo. Vale ressaltar que a matéria do Jornal Nacional no G1 não explora todas as potencialidades da linguagem hipermídia, já que o texto, além de não conter links, é mera transcrição do áudio da reportagem previamente exibida na televisão. Então, a gente observa que não há, nesse caso, uma busca por uma complementariedade entre o conteúdo exibido na TV e na web, e nem mesmo entre as mídias presentes dentro do portal. Os resultados obtidos nos levam a matérias produzidas na e para a televisão e que são posteriormente depositadas no site. Ele funciona mais como um repositório, embora o usuário disponha de certa autonomia e grau de interação com o conteúdo, já que ele pode selecionar o que deseja consumir, decidir entre ler ou assistir ao vídeo, controlar a reprodução do vídeo no player, compartilhar os conteúdos nas redes sociais, entre outras plataformas e espaços, fazer comentários na página e, em caso de ser assinante, optar por assistir ao telejornal na íntegra ou a trechos, quando direcionado para a Globoplay. Os comentários também podem ser organizados e exibidos, os mais vistos, os mais curtidos, corrigindo, os mais antigos ou os mais novos. E as manifestações disponíveis, a gente observou também, elas estão mais focadas no debate, né, do assunto colocado em pauta pela e na esfera pública mediatizada, né? No caso, o aborto, o papel da família e o da justiça. Os comentários em relação ao fazer jornalístico foram muito poucos. O que o público, em tese, né, estaria mais apto a fazer, porque ao ter o potencial de atuar como produtor de conteúdo, conforme a gente discutiu anteriormente, ele poderia vir a desvelar as estratégias adotadas no processo de construção da notícia em TV e em audiovisual e vir aí a questionar escolhas, por exemplo. No portal G1, as chamadas para as matérias, elas se estendem para além da primeira página do portal. Elas também estão presentes nos perfis do portal nas redes sociais. A gente observou também a presença mais evidente de faits divers, notícias positivas e pautas relacionadas a entretenimento e cultura, além dos acontecimentos mais relevantes em destaque na página principal do portal. No caso da criança vítima de abuso, o fato só surgiu no feed no dia 18 de agosto de 2020.
e sob um viés mais emocional e positivo, o que condiz com essas escolhas editoriais que eu elucidei agora há pouco e evidencia também as marcas características do jornalismo audiovisual. Embora a publicação consista em uma foto com legenda, em uma espécie de unidade informativa curta e superficial e que se encerra em si mesma, ela se origina de uma matéria audiovisual veiculada primeiro na TV. Por sua vez, o My News, que é um canal no YouTube, se apresenta como um canal independente e inovador, nascido em 2018 e fundado pela jornalista Mara Luque e pelo criador do Porta dos Fundos, Antônio Tabet. O Porta dos Fundos é uma produtora de vídeos de comédia. Então, embora o canal se posicione como jornalístico, e de fato o é, a gente pode observar traços da linguagem humorística nos comentários ácidos e sarcásticos de Antônio Tabet. Então, essa seria a promessa e a forma com que ele se apresenta. O crime cometido contra uma criança de 10 anos ganhou destaque no My News apenas no dia 17 de agosto de 2020, no programa semanal Segunda Chamada, que é veiculado nas noites de segunda-feira e é comandado pelo publicitário, roteirista e humorista Antônio Tabet, né, um dos fundadores do My News. Esse programa, Segunda Chamada, debate as principais pautas da semana com convidados. No YouTube também é interessante notar que é possível avaliar o vídeo de forma positiva ou negativa e também tem essa possibilidade de interação por meio do compartilhamento e de comentários a respeito do vídeo. Indo um pouco além do que a gente propõe aqui nesse trabalho e nessa exposição, a gente observou que antes da pandemia, os vídeos do My News, todos os programas, eram gravados em estúdio. E com a pandemia, eles passaram, os apresentadores, convidados e entrevistados, passaram a fazer os seus relatos, as suas participações de casa, o que pode gerar uma aproximação maior com o público que está assistindo e também remeter a essa ideia de faça você mesmo, porque as imagens são captadas a partir dos computadores, das webcams, dos próprios apresentadores e entrevistados, a luz, a cena, a qualidade do vídeo, tudo isso não fica muito aquém do que um usuário poderia fazer da sua própria casa. Além deles também não usarem recursos de edição, de um modo geral. A linguagem audiovisual, nesse caso, ela não é explorada em toda a sua potencialidade para a construção de narrativas dentro do canal. A gente observou que ele é mais centrado na figura humana que traz o relato, né, no apresentador, nos convidados, nos jornalistas, seria a imagem deles e não a reprodutibilidade técnica e a representação do real a partir do registro audiovisual dos acontecimentos que avalizaria e atestaria aquela informação. O caso da criança, né, no programa Segunda Chamada, por exemplo, ele foi relatado verbalmente e de modo muito breve e superficial, como um resumo mesmo, um resgate pelo apresentador para abrir os debates. Havia a disponibilidade na rede de vídeos amadores, vídeos de outros canais, mostrando os protestos que foram realizados na frente do hospital, por exemplo. Então, a hipótese, né, é de que a produção do programa presume que quem está assistindo já teve acesso a múltiplas narrativas que dão conta do ocorrido, né? No dia seguinte, no dia 18 de agosto de 2020, a notícia da prisão do tio que abusou da sobrinha e os desdobramentos do vazamento de informação sobre a vítima também foram noticiados no My News. E aí mesmo com esse relato noticioso, que mais uma vez é centrado no relato verbal da jornalista, cujo nome aparece na vinheta de abertura do programa. E no dia 21 de agosto, o programa My News Entrevista
também disponibilizou uma conversa com o médico responsável pelo procedimento de interrupção da gestação. A entrevista foi focada na violência sofrida pela vítima, mas também nos ataques sofridos pela menina por pessoas contrárias ao aborto. E a gente observa também a escolha da miniatura no Instagram do My News, como Eu Chorei, e também no YouTube, esse apelo ao emocional, à humanização dos personagens, né? A gente viu também que as chamadas para os programas do My News também acontecem nas redes sociais. No perfil do canal, no Instagram, o público ele é convocado para assistir os conteúdos ali. E, em geral, os vídeos são as chamadas dos apresentadores e trechos de falas de entrevistados e convidados, como um teaser mesmo. E na chamada fica ainda mais evidente o tom descontraído e de humor do apresentador Antônio Tabet, que apresenta o Segunda Chamada. No convite para o Segunda Chamada, do dia 17 de agosto de 2020, ele chega a dizer para o seguidor não ficar com essa cara de Romero Brito, vendo a escultura sendo quebrada. Vem com a gente. Em referência a esse acontecimento, esse fato, esse artista brasileiro que teve uma escultura sua quebrada, que virou notícia e também virou meme e foi abordado no programa, nesse mesmo programa em que foi debatido a violência sofrida contra uma menina de 10 anos e os protestos gerados a partir da divulgação de dados dessa menina. Bom, essas são observações preliminares que buscaram agora, aqui nessa apresentação, dar conta de um modo geral e breve da identificação desse objeto empírico a partir da análise da materialidade audiovisual, uma metodologia que vai nos ajudar a entender a emergência de novas possíveis narrativas jornalísticas audiovisuais no contexto da convergência midiática. Muito obrigada, espero encontrá-los em breve em outros congressos para que a gente possa discutir e aprender mais.